Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado especialista no planejamento patrimonial da família. Por aqui eu converso muito com você sobre holding familiar, como você, pai e mãe, pode fazer para proteger seu patrimônio, proteger sua família contra a tributação cada vez maior do Estado, proteger seu patrimônio de ser inventariado no futuro, evitar brigas e litígios familiares, enfim, tudo isso através de uma estruturação inteligente e lista de um sistema de holding familiar. Para quem não me conhece, eu sou Tiago Nascimento, eu sou advogado, eu moro em Pedregulho, no interior do estado de São Paulo. Sou membro do time Holding Brasil já tem um bom tempo e dentro desse time nós temos os melhores profissionais do país que trabalham com a estruturação de holdings familiares, empresariais, rurais, enfim. É dentro desse time que a gente encontra os melhores profissionais do Brasil, quando o assunto é a estruturação de um sistema de holding. Então, todo profissional que está dentro desse time tem um conhecimento pleno e todo o apoio e suporte jurídico possível para implementar dentro de uma família com toda a segurança jurídica possível uma holding familiar. E o que mais me admira dentro desse grupo é a preocupação de todos os profissionais que estão ali dentro, sempre com a licitude de tudo que a gente está fazendo. Então não existe profissional ali dentro que quer inventar a roda, dar um jeitinho, buscar uma solução ilícita, nada disso. O nosso ponto principal ali dentro é estruturar o patrimônio da família através de uma holding, trazer economia tributária, segurança jurídica, sempre de uma maneira sólida e sem trazer problemas para as famílias. E aí você me pergunta, doutor Tiago, por que você está falando isso? Porque nos últimos dias, um dos sistemas que nós trabalhamos muito de holding familiar, esse sistema foi muito atacado nos últimos dias por inúmeros profissionais e a situação surgiu de uma fiscalização desse sistema que nós constituímos lá no estado do Rio Grande do Sul. E olha só como é difícil essa internet. Um simples ato de comunicação do contribuinte ainda não foi uma notificação, não foi um procedimento administrativo tributário prévio, nada disso. Um simples ato de comunicação do contribuinte ensejou todo o burburiço na internet, surgindo assim alguns profissionais para falar mal desse sistema, justamente por uma simples comunicação ao contribuinte envolvendo esse sistema de três células. Muitos dizendo por aí, tá vendo, eu falei que esse sistema de três células era uma fraude, isso era uma simulação, isso era isso, era aquilo, enfim. Só besteiras agora sendo veiculadas na internet. E é por isso que eu quero conversar com você sobre esse sistema de três células. Se você não sabe ou nunca ouviu falar, sistema de três células nada mais é do que um sistema de estruturação de uma holding familiar envolvendo três CNPJs. No primeiro CNPJ, ou seja, na primeira célula, que a gente comumente chama de célula destino, nós temos ali dentro a doação de cotas dos pais para os filhos e dentro dessa célula, dentro desse CNPJ, nós temos os filhos como sócios. Depois nós temos o outro CNPJ denominado de célula cofre, onde todo o patrimônio da família vai ser integralizado como capital social dentro daquele sistema, para que esse sistema busque uma proteção patrimonial e organização. E por fim, nós temos um terceiro CNPJ que a gente apelida carinhosamente de célula veículo, onde nós vamos buscar toda a legalidade jurídica, tributária e contábil desse sistema. E no final de tudo vai existir uma compra e venda que de fato vai ocorrer dentro desse sistema, formando um sistema lícito, muito robusto e com toda a segurança jurídica possível. Esse basicamente é o sistema de três células que compõem a maioria dos sistemas de holding familiar, feito pela maioria dos profissionais que compõem o time Holding Brasil, inclusive por mim. Então vamos conversar um pouquinho agora sobre alguns aspectos muito importantes envolvendo esse sistema. Primeiro deles, lembra que eu te falei lá atrás que esse sistema ele é feito com toda a legalidade possível? Pois é, a primeira premissa básica que a gente utiliza dentro desse sistema é a legalidade tributária, ou seja, a autoridade tributária ela deve respeitar a forma jurídica adotada pelo contribuinte. Pensa comigo, se nós temos dois caminhos que podem ser seguidos pelo contribuinte, dois caminhos esses com expressa previsão legal, onde um caminho ele vai pagar mais impostos e no outro caminho ele vai pagar menos impostos, se o contribuinte decide seguir por esse caminho, o fisco não tem qualquer ingerência sobre isso, porque estava previsto na lei, era tão somente uma faculdade do contribuinte. Outro ponto extremamente importante, a própria Constituição Federal, ela protege a livre iniciativa e estruturar o seu patrimônio através de uma holding, para você pagar menos impostos, para você proteger e organizar melhor o seu patrimônio, isso é fruto de uma livre iniciativa onde o Estado não tem qualquer ingerência sobre isso, desde que essa estruturação seja voltada para a constituição de mecanismos lícitos, que é justamente isso que a gente faz dentro do modelo de três células. E um ponto de extrema importância aqui, você precisa ter bastante atenção. Quando a gente estrutura esse modelo, uma característica básica que ele tem é a redução drástica da base de cálculo de um determinado imposto.
E aí muitos batem o olho nesse sistema e falam assim, caramba, mas o imposto vai ficar muito reduzido. Isso não é fraude? Não. Isso chama-se elisão fiscal. Mas tome muito cuidado, não confunda elisão fiscal com evasão fiscal ou sonegação fiscal. Elisão fiscal nada mais é do que você evitar o nascimento ou a ocorrência de um fato gerador de um determinado tributo. Se você vai evitar a ocorrência do fato gerador de um tributo, obviamente você não vai precisar pagar aquele determinado imposto, ou você vai reduzir o impacto tributário daquele imposto para você pagar menos impostos. Isso é elisão fiscal, ou seja, uma maneira lícita de evitar a ocorrência do fato gerador ou adotar meios lícitos para você reduzir o impacto de um imposto no seu bolso. E isso já foi referendado inúmeras vezes pelo STJ, que já disse que a elisão nada mais é do que um sistema colocado à disposição do contribuinte para ele evitar ou minorar os impactos tributários sobre a sua vida. E é justamente por esse sistema trazer uma economia tão significativa para dentro das famílias que alguns profissionais que não conhecem a fundo esse sistema podem enxergar com maus olhos e dizer que isso é uma simulação, quando na verdade eles não sabem como é feito esse sistema e como é estruturado esse sistema, sendo que tudo é feito aos olhos do fisco municipal, do fisco estadual, do fisco federal, e dentro desse sistema existe de fato a existência de contas, de movimentação financeira, tudo buscando dar o lastro fiscal, jurídico e tributário para tudo aquilo que nós estamos fazendo, sem implicar numa simulação. O que acontece é nada mais, nada menos do que uma elisão fiscal sem implicar numa simulação, que de fato inexiste nesse sistema. Então, coloque em mente o seguinte: você evitar o pagamento de um tributo ou reduzir a sua base de cálculo é uma prerrogativa que o contribuinte tem à sua disposição. E isso não é crime, e isso não é errado. Como, por exemplo, estruturar uma holding familiar para evitar o imposto de herança é algo completamente lícito. Ou seja, esse sistema de holding familiar, seja com um CNPJ, com dois, com três, enfim, quando a gente faz seguindo a cartilha, ou seja, dentro da licitude que a lei determina, a gente não tem nenhum problema. Podemos sim ter alguns questionamentos, e isso é a coisa mais normal do mundo, porque o papel da Receita Municipal, da Receita Estadual, da Receita Federal é de fato fiscalizar o contribuinte. Por exemplo, se o Fisco do Rio Grande do Sul acha que o sistema de holding familiar, através do sistema de três células, é uma fraude ou uma simulação por reduzir de forma muito grande o impacto tributário sobre as famílias, ele não pode fazer isso com base tão somente em achismos, ou seja, não adianta o fisco chegar e falar assim, eu acho que isso aqui é uma fraude, uma simulação. Até porque o artigo 116 do Código Tributário Nacional diz o seguinte: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza, blá, 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 observados os procedimentos a serem estabelecidos em ordinário. Essa lei ordinária aqui, ela já foi regulamentada por medida provisória, só que ela não foi convertida em lei e perdeu por completo a sua vigência e sua eficácia. Ou seja, hoje nós não temos lei que regulamenta esse procedimento. Então, se o Fisco Estadual do Rio Grande do Sul vem a achar que esse procedimento possa ser uma fraude ou uma simulação, ele precisa também fazer isso através de mecanismos lícitos, dando a oportunidade do contribuinte se defender desses achismos. Então, não basta simplesmente o Fisco Estadual achar que esse sistema é uma fraude, uma simulação. Até porque, eu disse para você, tudo que a gente faz dentro desse sistema existe lastro financeiro, existe abertura de contas, transações e movimentações financeiras, a justificar tudo aquilo que nós estamos fazendo dentro daquele sistema. Não existe, portanto, qualquer fraude, qualquer simulação, porque tudo que existe ali dentro, de fato, está acontecendo. Nada ali é feito para mascarar a verdade ou para esconder qualquer ato que seja. Resumindo, esse sistema de três células é um sistema seguro, robusto, porque ele é feito exatamente dentro daquilo que a lei e a jurisprudência nos autoriza. Não existe achismo nisso aqui, não existe invenção, não existe tese jurídica, nada disso. Mas isso aqui não impede da Fazenda Estadual fazer uma fiscalização do contribuinte. Aliás, esse é um papel da Fazenda Municipal, da Fazenda Estadual, da Receita Federal, ou seja, fiscalizar o contribuinte é algo completamente normal. Você mesmo, quando você vai tirar carteira de motorista, você vai lá, faz a prova, faz o seu teste de direção, você passa. Quando um guarda te para na rua e pede sua carteira, ele está justamente fiscalizando. E qual é o problema disso? Então você entende agora que um simples ato de fiscalização do fisco estadual acerca do modelo de três células não quer dizer que esse sistema é falho ou que esse sistema é passível de uma nulidade ou de uma simulação. Nada disso. O fisco, naquela notificação, que não tem nada demais, ele quer apenas entender o que o contribuinte está fazendo dentro daquele sistema. Tanto é verdade que no ano passado, no estado de São Paulo, nós tivemos a Operação Lock, cujo objetivo principal era justamente fiscalizar as holdings. E quantas holdings, principalmente no sistema de três células, foram autuadas pelo fisco paulista? Nenhuma.
E isso mostra o quanto esse sistema ele é sólido, robusto e feito com toda a segurança jurídica possível. E o simples fato dos fiscos estaduais fiscalizarem esse sistema não tem problema nenhum. E a gente demonstrando a legalidade, a sequência e a existência de tudo que de fato a gente está alegando ali dentro, o fisco simplesmente vai falar, beleza, está tudo dentro dos conformes da lei, o meu papel de fiscalizador aqui foi feito, pronto, e o assunto está encerrado. Mas o que a gente vê não é assim, gente. A gente vê muita gente pela internet fazendo um barulho danado por um simples ato que não foi nem um procedimento administrativo ainda. Uma simples correspondência recebida pelo contribuinte, onde o fisco queria tão somente saber o que estava ocorrendo ali dentro daquele sistema. E dentro dessa cartinha existia sim alguns pontos equivocados, mas isso são detalhes que a gente corrige na própria resposta que a gente faz para o próprio fisco, para ele entender de fato como é feito esse sistema, que aqui não existe invenção nem tese jurídica, nem nada disso. O que me causa estranheza é ver certos profissionais de direito, até mesmo advogados, torcerem para esse negócio dar errado, sendo que o papel do advogado é defender você, contribuinte, contra a ação arrecadatória do Estado. Mas, ao invés de alguns profissionais buscarem a defesa do contribuinte, eles enxergam nessa oportunidade um meio para se autopromover, ou seja, tocar o terror para depois eu me apresentar como salvador da pátria com as minhas soluções. E é aí que a gente vê muito vendedor de curso falando besteira por aí, tocando medo danado nas pessoas e até mesmo nos profissionais que trabalham com esse sistema, dizendo coisas absurdas sem qualquer fundamento legal. O que a gente vê dentro desse trabalho é que existe um elitismo muito grande, ou seja, é uma oportunidade de trabalho muito boa. Só que como isso vem crescendo, muitos não enxergam isso com bons olhos porque muitos não querem ter a concorrência desse trabalho. Então é melhor um número muito pequeno de pessoas continuar fazendo esse sistema de holding, vendendo para poucas famílias a preços bilionários, do que esse assunto se popularizar e ser feito por mais profissionais. Ou seja, uma besteira sem fim, sem tamanho. Então o recado que eu deixo para você é o seguinte: o sistema de holding de terceiros é um sistema robusto, um sistema seguro, porque é um sistema que é feito exatamente dentro daquilo que a lei nos permite, nos autoriza. E o simples fato do fisco fiscalizar o que nós estamos fazendo não quer dizer que esse sistema é falho, ou seja, uma simulação, uma fraude, enfim, nada disso. O papel do fisco realmente é fiscalizar. É o mesmo exemplo da carteira de motorista que eu dei para você. Então, quando você vê por aí algum profissional tocando terror nesse assunto, veja isso com outros olhos, para você não cair na armadilha de ser mais um desinformado, espalhando o medo, o terror e a desinformação quando o assunto é holding e estruturação do patrimônio de uma família. Isso é feito com toda a responsabilidade do mundo. E não esqueça aquilo que eu disse no início desse vídeo. Dentro do time Holding Brasil, o ponto principal, o que mais nós discutimos ali, é a legalidade de tudo que a gente faz. Essa é a premissa basilar desse nosso trabalho. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, quando a gente vê uma pessoa atacando a outra, o problema está nela e não na pessoa que ela está atacando. Então, não se deixe enganar com as informações absurdas que vêm circulando pela internet. O fisco do Rio Grande do Sul fez foi tão somente mandar uma carta para o contribuinte para que ele possa explicar o que vem sendo feito dentro desse procedimento. Sem procedimento administrativo prévio, sem instauração de processo, nada disso. Um simples procedimento de transparência. Bom, já me alonguei demais nesse vídeo, espero que você tenha entendido o meu recado, então não se deixe enganar pelas informações que você vê na internet, porque atrás dessas informações pode existir um interesse oculto, muito além da legalidade desse sistema. Agradeço você ter me acompanhado até o final desse vídeo, nos vemos então no próximo conteúdo, até mais.